Olá, olá, olá a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vim preparada para a gente falar das nossas guardiãs do reino vegetal e falar também sobre o plano existencial no qual elas habitam, né? Deixa eu tirar os penduricários do cabelo. Rosas azuis em homenagem à nossa querida Tequiá. Vamos chegando. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que a gente começou a semana passada, falando sobre os planos existenciais, as suas dimensões correspondentes e o que habita cada um desses planos existenciais e essas dimensões, né? A semana passada a gente falou sobre o primeiro plano existencial que corresponde à primeira dimensão, que é o plano existencial dos nossos amigos cristais, que são fundamentais e de grande importância no nosso auxílio, na nossa evolução dentro desse planeta, né? Desse laboratório, desse planeta escola, dessa permissão da gente poder seguir nosso caminho evolutivo enquanto alma, né? E vocês vão ver que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Os cristais são um desses presentes que nós recebemos para nos auxiliar na nossa jornada, que apesar deles estarem no primeiro plano, né, a consciência deles habita o primeiro plano existencial, coincidente com a primeira dimensão, porém o corpo físico deles habita a nossa terceira dimensão, para que a gente possa ter contato com eles, para que a gente possa realmente aproveitar, né, e nos beneficiar dessa energia que eles trazem. E dando continuidade, nosso tema de hoje é sobre o segundo plano existencial, a segunda dimensão. E dentro desse plano existencial nós vamos falar sobre as plantas, que é um tema que eu particularmente amo muito, sou suspeita para falar a respeito. Então vamos ver quem que já está aqui com a gente. A Dani, nossa querida produtora aí do Instituto Tequiá, que faz tudo isso acontecer de maneira linda e maravilhosa. Noêmia Bisotto, Pegasus Academy, Catarina, Joyce, bom dia Joyce, Lara Dias, Cleusa, Marlene, Ticazine. Gente, vamos chegando, vamos enviando o aviãozinho aí para quem vocês acham que vai se beneficiar com esse conteúdo, né? A live sempre fica gravada, então mesmo que a pessoa não possa assistir agora, ela pode assistir posteriormente, né? Em outro momento. E é autoconhecimento, é conhecimento para permitir o autoconhecimento de vocês. A gente faz essas lives, a gente doa nosso tempo, o Instituto Tequiá traz grandes conteúdos para vocês de maneira gratuita, na tentativa de auxiliar vocês, de munir vocês com ferramentas para que vocês possam caminhar no seu projeto evolutivo, como todos nós estamos também na caminhada. Então vamos caminhar juntos, levem esse conhecimento para as pessoas que vocês acham importante, convidem para assistir, venham junto com a gente nesse crescimento, para a gente realmente fazer parte desse novo projeto, né, desse projeto Nova Terra que está aí a todo vapor para quem quer conhecer, para quem quer tomar consciência disso, mas mesmo para quem não tem consciência, para quem não tem conhecimento, isso continua acontecendo e vamos juntos para auxiliar esse projeto a funcionar, dar certo da melhor forma possível para o bem maior de todos os envolvidos no universo inteiro. Vamos lá? Então, retomando o nosso tema da semana passada, né? O que é o plano existencial? O plano existencial é justamente o plano onde a consciência habita, de acordo com o seu nível de expansão de consciência, né? Cada consciência, ela encarna, né? A gente tem o hábito de usar essa palavra de encarnar, porque nós somos carne e a gente olha do nosso ponto de vista, né? Mas aí cada consciência habita um determinado plano de existência de acordo com o seu nível de evolução, de acordo com o seu nível de expansão de consciência, né? Que a consciência aqui pra gente é muito mais do que essa consciência que a gente carrega na terceira dimensão, nesse plano que a gente habita dos seres humanos. É a consciência, o ser, a alma, o espírito. De acordo com o nível evolutivo desse projeto de alma, é definido qual plano de existências a consciência vai habitar. E conforme a gente vai evoluindo,
a gente vai alcançando novos planos existenciais, né? A gente viu o primeiro plano de existência semana passada, que coincide com a primeira dimensão, e um plano existencial ele pode englobar uma ou mais dimensões. E no primeiro plano existencial nós vimos que é o reino mineral, né? Todas as rochas, todos os minerais, todos os cristais. Eu falei minimamente a respeito dos cristais para vocês que vocês pudessem entender a importância disso na nossa vida, que não é só uma pedrinha bonita que a gente usa para decorar o ambiente, né, cercada de misticismo e tal. Não, eles realmente têm uma estrutura energética estável e dinâmica que nos favorece, né? E se eles são tão bons assim, né? Por que eles estão no primeiro plano existencial? Por que eles estão na primeira dimensão? A gente vai ver isso depois. E hoje nós vamos dar sequência falando sobre o segundo plano existencial. O segundo plano existencial, ele coincide com a segunda dimensão. O que nós temos na segunda dimensão? Na segunda dimensão nós temos nossas amigas, as plantinhas, que são nossas guardiãs energéticas nessa dimensão que habitamos, né? Então, o segundo plano existencial é justamente o plano do reino vegetal, de todos os arbustos, de todas as árvores, de todas as plantas, de toda forma de vida que faz fotossíntese, né? E que na nossa imensa ignorância enquanto ser humano, nós olhamos para elas como algo que está ali na natureza, parado, imóvel, tem vida, mas está ali parado, imóvel, né? A gente pega, põe num vasinho, põe dentro de casa para enfeitar, ou põe no jardim também, porque fica bonito, é estético e tal. Às vezes esquece de dar água, ela fica murchinha, aí lembra, ela se alegra novamente. Mas quem realmente tem um contato mais próximo e verdadeiro com as plantas, sabe que elas são muito mais do que isso. Né? Eu nunca fui dessas pessoas de ficar cultivando jardim, de ficar plantando plantinhas em vaso para colocar dentro de casa. Apesar da minha família ter este hábito, eu não tive este hábito. Né? Minha mãe tem jardins lindos, minhas tias cultivam jardins lindos, mas eu não desenvolvi esse hábito, mesmo porque eu nem tenho espaço de jardim na minha casa. Mas o meu primeiro passo dentro das terapias energéticas foi através das plantas. Né? Eu comecei estudando fitoterapia porque eu percebi que toda medicação que a gente utiliza química é extraída ou inspirada na química das plantas e eu queria uma forma mais suave de poder lidar com as dificuldades físicas que eu tinha. Fui estudar fitoterapia. Durante o estudo de fitoterapia me apareceu um curso de fitoenergética, que é justamente você poder trabalhar com a energia das plantas. E aí eu quis fazer esse curso, eu me virei para conseguir pagar, porque foi muito caro na época, e eu consegui pagar, fiz o curso e descobri um mundo incrível e maravilhoso, que é o mundo das plantas. E a gente escuta, né, muitas pessoas falando sobre a questão de você deixar de comer carne, né? E toda essa defesa em relação aos animais, é claro, os animais são nossos irmãos como todos os seres existentes no universo, né? A gente precisa realmente respeitar, não estou falando contra nem a favor, mas eu estou tentando trazer para vocês uma reflexão que é muito utilizada como justificativa para você deixar de comer carne e comer só vegetal, de que o animal é um ser senciente e as plantas não. Isso é um engano, assim, um equívoco enorme. Se vocês querem saber mais a respeito disso, leiam um livro e deu branco. Enfim, até o final da live eu vou lembrar. Mas existem diversos experimentos científicos provando que as plantas são seres sencientes, até mesmo mais sensíveis do que nós, seres humanos, que temos 5 sentidos e alguns outros que a gente bloqueia, e até mais do que os próprios animais, que têm outros sentidos além dos 5 sentidos normais do corpo físico, né? Então as plantas são seres sencientes, elas sentem, elas percebem e elas reagem, elas se defendem, elas se comunicam.
Só que nós estamos tão imersos no nosso próprio ego que a gente não consegue perceber isso. Então, para falar um pouquinho sobre plantas, eu vou ler para vocês, porque essa parte aqui eu pensei em resumir, mas eu acho tão bonita que eu quero compartilhar com vocês isso. Plantas, as emissárias celestes. A hierarquia maior do universo se reuniu em caráter especial. Todos os membros representantes dos sistemas solares foram convocados e ali se encontraram. O tema principal: havia um desequilíbrio no sistema. Alguma coisa precisava ser feita. Assim sendo, o grande dirigente dos mundos começou a falar, conduzindo a reunião e expondo a problemática para todos os representantes. A atenção era grande pelo fato de que muitas ocorrências negativas estavam sendo contabilizadas. Quando ele com letra maiúscula, começou a expor há grande desequilíbrio em nosso sistema. As almas impuras já não estão encontrando condições adequadas para evoluir de acordo com suas necessidades. Não conseguem mais aprender no sistema atual e por isso precisamos tomar ações imediatas para contornar essa desarmonia. Essas almas não estão encontrando compatibilidade com o nível de consciência dos nossos planetas. Portanto, não estão encontrando ensino na dimensão de suas carências. Não estão sendo educadas como deveriam. Precisamos desenvolver uma escola especial adaptada a essas almas ainda imperfeitas. Um planeta onde possam aprender a curar essas emoções conflitantes presentes em suas personalidades. Nesse planeta escola, reuniremos todas essas consciências em evolução. A partir daquele dia, daquela reunião, todo o conselho decidiu começar a construção e a preparação energética daquele novo planeta, apelidado de Planeta Escola, resistente e adaptável ao nível de consciência das almas, que para lá seriam enviadas. Foi quando, nesse estudo e planejamento, perceberam a gravidade dos fatos. Porque era um único planeta, estariam reunidas milhares de almas com os mesmos desafios de curar as mazelas da alma, como o egoísmo e o medo. Tudo se mostrava um grande desafio. A carga era pesada, a tarefa era árdua, o que provavelmente instalaria um verdadeiro caos nessa escola de almas. Diante do desafio percebido, não restou outra opção para o dirigente dos mundos senão lançar mão de seus melhores e mais confiáveis missionários, tudo para garantir a manutenção da harmonia do projeto que se iniciava. Com o planejamento finalizado, começou a executar a construção. Com um sopro divino, plasmou o corpo físico do planeta. Mais tarde, emanou chamas de fogo, fez ventar continuamente por longos dias, provocou chuvas e trovoadas torrenciais. O tempo passou. Um belo dia, nasceu com o sol mais lindo que já se viu, e assim fez o reino vegetal. Enviado do grande comandante dos mundos, presente em todas as partes, emissários celestes de todos os tamanhos, perfumes e tons, plenos da capacidade de armazenar luz divina. Agora sim, a casa dos homens estava pronta para iniciar a longa missão de recuperar a angelitude das almas através da educação e do equilíbrio dos pensamentos e emoções. As plantas são verdadeiros extraterrestres, vieram de outras esferas, de planos superiores, enviadas de Deus para nos lembrar todos os dias de que podemos ser sempre melhores, ilimitadas em suas potencialidades, fornecem alimentos para a alma, para o corpo e acalmam os instintos primitivos da natureza. E assim nasceu o reino vegetal, um reino criado especificamente para nos auxiliar na nossa jornada evolutiva. Existe uma lei primordial, que é a lei da evolução constante, que diz que todos nós devemos evoluir constantemente. Quando eu falo todos nós, eu me refiro a todas as consciências, Aquelas consciências que resistem à evolução, elas tendem a regredir cada vez mais até se tornar o que é conhecido aí nas sendas espirituais que estudam esse assunto como ovoides, Todo ser precisa evoluir, toda consciência precisa evoluir.
E os cristais e as plantas são esses seres, essas consciências que foram criados, colocados neste planeta escola para nos auxiliar na nossa evolução, uma vez que nós vivemos num planeta adverso, uma vez que nós temos emoções, sentimentos, pensamentos em desequilíbrio, que criam doenças, que criam conflitos, que desorganizam todas as nossas vidas. A energia das plantas, ela vem como uma forma de entrar em contato com a nossa energia e trazer o equilíbrio necessário para que a gente consiga encontrar a nossa cura, para trazer à nossa consciência as informações que nós precisamos com a energia necessária para que possamos realizar a nossa reforma íntima, né? Então as plantas são nossas verdadeiras guardiãs energéticas, né? E aí vocês me perguntam, mas se as plantas e os cristais, eles são tão energeticamente superiores a nós, né? Que nos auxiliam em nossos processos, que nos auxiliam em nossa jornada, por que eles estão numa dimensão, num plano existencial inferior ao nosso, né? Uma vez que a gente cansa de falar aí que nós estamos na terceira dimensão, e os cristais estão na primeira, as plantas na segunda. Por uma simples questão, o maior olha para o menor. Nós estamos na terceira dimensão, nós conseguimos perceber o que existe na primeira dimensão e o que existe na segunda dimensão. No primeiro plano existencial, no segundo plano existencial. A gente não consegue perceber quem está acima de nós. Nós não temos acesso livre a quem está na quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima e assim sucessivamente das outras dimensões. Nós não temos acesso aos demais planos existenciais. Nós olhamos de cima para baixo. E os cristais e as plantas estão aqui para nos auxiliar. Portanto, eles têm que estar num nível que nós possamos entrar em contato com eles facilmente. E as plantas, elas são tão solidárias nesse seu processo de ajuda que elas se doam completamente para nos auxiliar em nossa jornada. Elas nos servem de alimento, elas nos servem de medicamento, elas servem o seu corpo e a sua alma para nos auxiliar. Vocês veem isso constantemente, quem tem planta em casa, né? É o famoso caso do pé da pimenteira que seca ou do pé de arruda que morre, né? Tá lá linda a pimenteira na porta de casa, brotando, florindo, dando frutos, viçosa, bonita, né? E aí chega alguém na sua casa, faz uma visita, conversa com você, reclama, fala mal de todo mundo, vai embora. No dia seguinte, a sua pimenteira amanhece completamente seca. Ela se doou completamente para tentar equilibrar a energia daquela pessoa, até a morte. Talvez ela não tenha conseguido, porque a pessoa não tinha consciência e não estava receptiva, mas ela tentou, ela fez o que ela pôde, né? Agora, imagina vocês ter contato com essa energia de maneira consciente e receptiva. Imagine vocês que cada serzinho desses que existe neste planeta possui um registro energético que trabalha uma determinada questão na vida de vocês e que combinando cada um desses serzinhos vocês têm uma fórmula que pode dar conta de muitas questões. Essa é a beleza das plantas, essa é a verdadeira essência das plantas. Solidariedade plena, se doar completamente para o bem maior de todos os envolvidos no universo inteiro. É essa a lição que nós temos que aprender com as plantas. O amor incondicional. Ela não vai avaliar se aquela pessoa que te visitou é uma pessoa má, se ela tem más atitudes, se ela tem más pensamentos, se ela faz bem, se ela faz mal. Ela não vai avaliar nada disso. Ela não vai olhar se ela é pobre, se ela é rica, se ela é bonita, se ela é feia, se a roupa dela é de marca ou se não é. Não vai olhar se ela brigou com o pai, com a mãe, com o irmão, com a família inteira. Não vai olhar se ela faz coisas desagradáveis para as outras pessoas. Ela só vai olhar e ver uma pessoa que precisa de ajuda. E ela vai se doar para ajudar essa pessoa. E quando você consegue direcionar essa energia, essa doação, esse poder, ele é muito, muito, muito mais potente. E é isso que a gente faz
com a fitoenergia, né? Com a energia das plantas. E aí, quem se especializa aí, como eu me especializei dentro da fitoenergética, tem todo um desenvolvimento, uma forma de utilizar essa energia. Mas a fitoenergética não é o único sistema. Existem diversos sistemas que trabalham com a energia das plantas há eras, né? Porque os antigos sabiam muito mais do que nós. E nós tomamos isso a partir de um ponto de vista cartesiano como algo místico. Mas não é místico. Quem vê os resultados sabe do verdadeiro potencial que as plantas podem trazer para a gente. Uma última frase. O verde das ervas está cheio de luz, mas é preciso humildade para sentir isso. A gente precisa olhar para as plantas como nossas verdadeiras guardiãs, não como meros enfeites, né? Ou mera comida, ou meros sucos. A gente precisa olhar para elas como verdadeiras guardiãs. Elas estão aqui por nós, elas se doam por nós, tá? Tem uma pessoa falando aqui, a Rosana, eu começo o dia mexendo com as plantas, amo estar com elas. Então, quem tem esse contato mais próximo com as plantas, gente, sabe exatamente do que eu tô falando. Quando você chega próximo a um local que tem plantas, você se sente bem. Você pode estar nervoso, agitado, enfim, pode estar com aquele dia péssimo. Você vai e senta num parque, né, com muitas árvores, muitas plantas, você se acalma. Você não sabe por quê, mas você se acalma. A energia é diferente, né? Porque ali as plantas estão percebendo a sua necessidade, estão se doando nessa tentativa de te ajudar. E quem cultiva a planta, né? Quem lida com planta, quem tem esse hábito de se direcionar às plantas, de conversar com elas, consegue sentir isso de maneira muito intensa. E é uma conexão linda, tá? Eu queria deixar para vocês uma receita de fitoenergética para vocês usarem no dia a dia de vocês. Deixa eu escolher uma aqui que seja bem legal. Eu acho que essa daqui é interessante, olha. Uma fórmula para ajudar a ter consciência da missão de sua alma. Eu acho que todo mundo nesse momento, nesse caminhar, nessa jornada rumo à evolução, precisa encontrar qual é a sua missão de alma, né? Precisa ter consciência dessa missão de alma. E entendam, gente, missão de alma, propósito de vida, não vai cair no seu colo assim como algo que vem escrito. Você tem que trabalhar em determinada situação, ser casada por tantos anos, ter tantos filhos. Não é um protocolo. Você vai sentindo, você vai percebendo, você vai tomando consciência de que você está no lugar certo, fazendo o que você deveria fazer. E é sutil. Principalmente quando você trabalha com as plantas. A energia das plantas é uma energia muito sutil, que talvez num primeiro momento vocês não consigam perceber, mas ao longo do tempo vocês olham para trás e veem o quanto vocês mudaram a partir do momento que vocês começaram a utilizar essa energia a seu favor. Então, isso é uma fórmula, tá? Então não pode faltar nenhuma planta. Peguem papel e caneta aí para anotar agora. Primeiro, quando a gente faz uma fórmula de fitoenergética, quando a gente usa a energia das plantas, seja em qualquer sistema que for, dentro da fitoenergética ou fora da fitoenergética, existe uma diferença de você usar a energia das plantas e você simplesmente pegar um saquinho de chá comprado no mercado, umas folhas no quintal, colocar na água e fazer um chá, né? Ou um enfeite para mesa, ou um tempero, qualquer coisa. Existe uma diferença quando você usa de maneira consciente. Por quê? Você ativa a energia das plantas. Se você não ativa, você recebe a energia das plantas também. Mas se você entra em conexão com esta energia, se você olha para essa energia, e aí a gente volta lá no conceito de colapso de função de onda, né? Quando o observador olha, ocorre o colapso da função de onda. Quando você toma consciência e entra em contato com essa energia,
isso se concretiza mais na sua vida. A planta desperta e aí ela se potencializa cada vez mais para te ajudar e te oferecer esse auxílio, né? É como se você estivesse fechado dentro de uma sala precisando de ajuda e a pessoa que vai te ajudar não consegue passar pela porta. Ela fica lá esmurrando a porta, tentando entrar, te oferecendo ajuda da melhor forma que ela consegue do lado de fora. Mas se você abre a porta e permite que ela entre, ela pode te ajudar muito mais. E é isso que a gente faz quando a gente ativa a energia das ervas. A gente abre a porta e permite que elas entrem, tá? Então, como que a gente faz essa ativação? Existem várias formas de fazer essa ativação. As mais simples, para quem tem reiki, né? Para quem é reikiano, aplique reiki nas plantas. Se direcione a elas e aplique reiki. Quem não é reikiano, pode fazer uma visualização, né? Que é a que a gente aprende no curso de fitoenergética, de você visualiza, você sente, você imagina um facho de luz verde saindo do seu centro cardíaco e indo em direção à planta. E um facho de luz prateado saindo do seu frontal e indo em direção à planta. Quando o verde vai, o prateado recolhe. Quando o prateado vai, o verde recolhe. E fica nessa intermitência de verde e prata em direção às plantas. Quando você perceber que você não precisa mais forçar essa visualização, essa imaginação, ou quando você sentir um aroma da planta diferenciado, ou quando você sentir um calor no corpo, enfim, você vai perceber algum sinal. Aí é porque já foi ativada a energia das plantas, então já tá ok, você já abriu a porta. E uma forma muito simples que qualquer um pode fazer e que eu acho linda é você se direcionar para a planta com amor, com respeito e fazer uma oração do seu coração para ela, né? Agradecendo pelo auxílio que ela está te dando, agradecendo por ela estar neste planeta junto com você, auxiliando sua jornada, te trazendo as informações que você precisa, a energia que você precisa, te trazendo o equilíbrio. E aí você coloca o objetivo que você deseja, né, de acordo com a sua necessidade. E faz essa oração de gratidão com as palavras do seu coração para a planta. Entra em contato com ela. Como se você realmente estivesse agradecendo uma amiga muito querida que te ajudou num momento muito difícil, né? E aí você também vai sentir essa ativação. Você vai sentir alguma coisa no seu corpo, algum cheiro, alguma sensação, alguma coisa você vai sentir. E aí você vai saber que a energia da planta está ativa, tá? Já pegaram lápis e papel aí para anotar? Vamos lá. O composto, né? A fórmula, vocês vão precisar de cordão de frade, ginseng, laranjeira, manjericão e marmelo, tá? Qualquer parte da planta serve. Pode estar na planta natural, né? Que você acabou de colher no quintal. Pode ser planta seca que você comprou desidratada. Pode ser planta que você já tinha e desidratou por conta própria, tá? Pode ser de qualquer forma e qualquer parte da planta. Basta uma pequena amostra de DNA da planta para já trazer essa energia que ela carrega. Então não precisa ser grandes quantidades, não precisa ser partes específicas, né? Porque dentro da fitoterapia, que trabalha com a química da planta, a gente diferencia partes específicas dependendo da planta que é, porque algumas liberam químicas que não são muito adequadas, outras liberam as químicas mais adequadas, né, de acordo com o objetivo. A fitoenergética não, a gente só quer a energia, né? E o que vocês vão fazer com isso? Vocês vão pegar um pratinho, né? Eu não tenho nenhum aqui. Mas enfim, um pratinho, uma bandeja, alguma coisa para servir de apoio e vão fazer uma mandala com essas plantas, começando do centro para as extremidades. E o que for mais equilibrado possível ali, de maneira estética, bonita. Então, assim, separe esse momento para fazer algo agradável, né? Para construir algo bonito. E entre em contato com essas plantas durante essa construção, né? Você vai ver que vai ser um momento muito agradável para vocês. E aí, essa mandala que vocês fizerem, vocês vão ativar a energia das plantas e vai deixar essa mandala no quarto de vocês,
ou no ambiente onde vocês passam a maior parte do dia. E na hora que vocês montarem essa mandala, vocês forem ativar a energia das plantas, vocês especificam que essa mandala está sendo montada para você, né? Senão ela vai distribuir a energia para todo o resto da casa e das pessoas que ali moram. Se vocês quiserem que sejam para todos, né, converse com todos para que eles aceitem essa energia, né? Não vai quebrar o livre-arbítrio de ninguém. E você pode direcionar para todos. Aí você coloca no local da casa onde as pessoas ficam a maior parte do tempo, né? Se for direcionar só para você, pode colocar na parte da casa onde você fica a maior parte do tempo ou no seu próprio quarto, tá? E deixa por 7 dias. Terminou os 7 dias, vai retirar essas plantas, vai descartar na natureza, né? Se não tem jardim, se não tem quintal, põe num vazio, na terra ali de um vasinho de planta. Se não tem o vasinho de planta, põe no guardanapo e a hora que passar por um parque, por uma praça que tenha terra, descarta ali com reverência, com gratidão pelo auxílio que aquelas plantas te deram. E se quiser pode montar novamente a mesma fórmula, tá? Depois eu coloco a fórmula lá no Stories para vocês verem, tá bom? Que aí quem não conseguiu anotar, pega. O que é importante disso daqui? Não pode faltar nenhuma dessas ervas que eu falei, nenhuma dessas plantas, tá? Precisa ter todas. E não pode substituir nenhuma delas, porque às vezes você vai na casa de erva comprar, você pede uma, aí não tem. Aí a pessoa que está vendendo fala, mas no lugar dessa daqui você pode usar essa. Mas eles estão trabalhando com fitoterapia, não com fitoenergética. Então existe diferença. Cada planta tem seu registro energético, cada planta vai trabalhar uma determinada questão. Se trocar a planta, aquele objetivo para qual essa fórmula foi criada já não existe mais. Outra questão, é uma fórmula. Ela está equilibrada na sua polaridade positiva e negativa e na função que cada planta carrega. A fitoenergética ela tem uma característica de que alguns vegetais trabalham diretamente nos chakras, outros vegetais conduzem a energia para onde precisa ser conduzida e outros vegetais nivelam a quantidade de energia que vai entrar no sistema, para que não haja efeitos colaterais nem processos de catarse. Então, se tirar ou trocar qualquer um dos vegetais ou acrescentar qualquer outro vegetal, vai desequilibrar a fórmula, vai perder o objetivo e pode ter efeitos adversos aí, ok? Depois eu escrevo lá no story qual é a fórmula direitinho para vocês poderem acessar, né? E fazer essa compra aí do que vocês precisam. Vamos lá? Tem alguma dúvida? Como eu falei sobre os cristais, gente, o mundo das plantas é muito, muito, muito vasto, né? Eu trouxe aqui uma pequena parte para vocês perceberem o quão grande é essas nossas guardiãs, pequenas guardiãs. Nenhuma dúvida? Ótimo. Então, gente, quem quer atendimento hoje? Quem quer verificar o campo, saber como é que tá, tirar alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar nesse momento? Coloca aí para mim no comentário, eu quero, que eu vou escolher alguém. Vamos ver que dia é hoje. Deixa eu já fazer os cálculos aqui e ver quem que vai sair. Hoje eu vou atender alguém muito especial, gente. Hoje eu vou atender a Morgana Bailão. Quem é aí da TQA, da família TQA, sabe muito bem de que eu tô falando, porque essa pessoa aqui, durante muito tempo, foi aquela pessoa que ficou aí, né, no suporte junto com vocês, atendendo vocês, tirando dúvida com todo o amor do mundo. E ela colocou aqui que quer. Eu acho que ela merece muito um atendimento pra gente verificar, né, como é que tá. Chama aí, Morgana, para ver o que a gente pode oferecer de volta para ela que doa tanto de si para nós, né? Ela continua aí no instituto,
tá ajudando agora nos bastidores. Enfim, os textos que vocês leem, né, toda a programação aí que vocês veem na internet, é ela que está responsável por isso agora, né? Mas durante muito tempo ela foi a nossa voz dentro do Instituto, né, Morgana? Tudo bem? Sim, tudo bem. Você me vê? Perfeitamente. Ah, É um prazer estar te atendendo aqui com esse povo todo lindo. Então, Morgana, me fala, o que você está precisando hoje? eu quero. Eu senti hoje Como eu estou num processo de passagem com uma cadela, né? E eu estou aprendendo a viver, né? Então eu queria me perceber nesse lugar, né? Avaliar nesse lugar de passagem, né? De acompanhar essa passagem dessa cadela linda que acompanhou nossa família por 8 anos. Sim. É, a Morgana, gente, ela perdeu a cadelinha, né, que fazia parte aí da família dela, e a gente vai ver nas próximas lives que eles também são grandes guardiões nossos, né? Tanto é que eles entram e fazem parte da família. É um momento de muita dor essa perda, né? Porque as pessoas de fora falam, ah, mas é só um cachorro, ah, mas é só um gatinho, né? Mas pra gente é alguém da família, né? Então é um luto realmente verdadeiro. É muito doloroso isso. Mas vamos ver o que a gente consegue aqui. A gente É, sabe que o luto, né? Ele tem então, aí as etapas. ela Pode ainda, falar. ela ainda não fez a passagem, mas ela tá bem. Ah, ela ainda está com você, Sim, ela ainda mas está nesse processo. tá nesse processo. Tá nesse processo. Ela melhora, Então, piora. Morgana, o que eu tenho para te orientar é permitir que ela vá. Porque eles ficam, né? Eles ficam se segurando até o último fiozinho para que a gente não sofra, né? É bem difícil. Desculpa, gente, eu me emociono porque eu também perdi um gato. Ah, não é nem tão pouco tempo, mas fica, né? E assim, eu tive animal a vida inteira, então eu percebo que quando eles chegam nessa fase, né, é, eles ficam se prendendo para que a gente não sofra. Eles ficam ali até o último momento que eles conseguem para tentar dar esse alento para gente, né? E no momento em que você se sente pronta, no momento em que você olhar para ela verdadeiramente e dizer para ela, pode ir que você cumpriu sua missão, ela vai. Ela vai deixar esse sofrimento todo e vai seguir o caminho dela, tá? Tá, Então, é você se preparar para esse momento também. Desculpa, eu não consigo falar de sem chorar. Faz parte. Mas vamos ver como que tá seu campo para você se preparar para isso, tá? tá. Deixa eu abaixar aqui. Execute esse comando de ancoramento PQA NN 1119. Olha, Morgana, seu padrão vibratório está equilibrado em 97%. Tá muito bom, tá? Vamos ver se tem alguma energia intrusa. Interferência energética. A maior parte do tempo, Morgana, você está calibrando no nível de 10 elevado a 510, que é o nível da gratidão, dentro da esfera do amor, tá? Ah, vamos ver quanto que você calibra em relação a essa situação que você está passando.
Olha, em relação ao encaminhamento da sua cadelinha, você está calibrando na paz. Você está calibrando no nível de 10 elevado a 600. O que significa que, apesar de doloroso esse momento, apesar de triste, né? A gente sempre sente, porque uma perda é uma perda, não importa que tipo de perda seja, a gente sempre sente. E quando é uma perda de alguém que a gente ama, não importa se é um ser humano, uma planta, um mineral ou um animal, é uma perda, né? E isso é sempre muito doloroso. Mas energeticamente você está em paz com essa passagem dela. Você já entendeu, você já aceitou, você já está tranquila, já sabe o que vai acontecer e sabe que é o melhor para ela nesse momento. Então é só você liberar ela mesmo, né? Chega e conversa com ela, né? De coração para coração e permita que ela vá cumprindo a missão dela, porque dentro do evangelho dos animais, né, do evangelho espírita dos animais, entende-se que os animais eles vêm também para cumprir uma missão na nossa vida, para nos auxiliar, né? E no momento em que eles partem, durante algum tempo, eles ainda ficam junto com a gente. Eles ainda ficam dando essa assessoria para a gente. Até que eles seguem o caminho deles para cumprir a missão deles em outro momento. Porque eles não precisam de um momento de transição como nós, seres humanos, precisamos. É meio que bem rápido assim, né? Então, você está tranquila em relação a isso, né? Tem os sentimentos ruins, né? A tristeza, a dor da perda e tal, Uhum. mas você está em paz. Estando em paz, está no momento realmente de dizer-se adeus, de permitir que ela siga o caminho dela. Ela seguindo o caminho dela, vocês seguem o caminho de vocês. Num primeiro momento vai ser difícil, né? Vai ser uma ausência ali constatada, mas aos poucos isso vai se amenizando. E desculpa, eu não consigo. E ela vai seguir o caminho dela, ela vai assessorar vocês ainda durante algum tempo, em consciência, né? E depois ela vai seguir o caminho para outra casa, para outra família que também precise dela. Quem sabe até futuramente com vocês novamente, Sim, né? Nunca se... eu sinto, eu já conversei com ela, mas o meu coração dói toda vez que eu converso com ela sobre Porque isso. são os apegos do ego que a gente tem, né? A gente entende, a gente sabe, mas o ego continua ali querendo segurar, querendo pegar, né? E aí a gente não consegue realmente fazer essa liberação. Mas energeticamente você está em paz, tá? Então, em relação a essa questão, não tem conflito interno seu aí, não tem sentimento de baixa vibração em relação a isso. Tem sim a dor da perda, a dor da tristeza, né? Que está iminente aí, você sabe que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E também o próprio processo de vê-la em sofrimento, né? Nesse Sim, momento. sim, Porque isso é muito doloroso. sim. Mas faz parte da vida, né? Faz. Infelizmente, É um essa é a aprendizado, parte de viver. sim, é uma oportunidade de aprendizado que eu tô tendo agora que eu agradeço muito, porque é uma etapa para um outro processo maior que eu tô vivendo na minha vida e eu sou grata muito para ela se colocar a serviço no meu campo, para que nós aqui, eu, minha filha, aprendamos isso. Pois é. E tá aí, né? Mais um guardião pra gente. Que a gente vai falar semana que vem, tá, gente? Não percam. Se eu conseguir falar sem chorar e me desabar aqui, a maquiagem não tá borrada porque eu tô com filtro, tá? Então já é Eu uma vou fazer a sua preparação. harmonização. Oi? Então eu trouxe uma questão já com preparação, olha só. Pois é, eu já tô vendo como é que vai ser. Eu não vou colocar rímel, não vou colocar delineador, nada disso. Senão eu vou terminar igual uma ameba. Vou fazer a harmonização dos seus chakras, tá? Que aí fica 100% equilibrado. Ok. Execute esse comando de ativação TQA, chakras 17, 11, 29.
Ok, Morgana. Vamos ver o que as plantas trazem para você como mensagem para esse momento. A carta que saiu para você, dá saúde aí para Helena. Foi ela que saiu. Foi. Olha, a carta que saiu para você foi a uva urse, tá? E o recado que ela traz: expresse suas ideias e tenha iniciativa para fazê-las acontecer. Então é justamente isso que a gente estava conversando. Converse com ela de coração para coração e faça essa liberação, tá? E quando eu estava embaralhando, caiu uma carta. E essa carta foi essa. Justamente o cordão de frade, que faz parte da nossa fórmula aí que eu passei para vocês. E diz o seguinte: você está num processo de evolução espiritual. Deixe sua alma florar e libere seus dons ocultos. Olha. Você sabe o que isso significa, né? Eu não preciso traduzir para você. Sim, sei. Isso aí. Então, Gratidão. Morgana, gratidão por participar com a gente. Foi uma participação muito especial, tá? Depois eu te passo aí as mensagens no seu privado para você se fortalecer, tá? Quando Tá, precisar, você vai lá e lê, tá tá bom. bom? Gratidão. Beijão, querida. Beijo. Vamos ver, tem uma mensagem aqui. Além das plantas, adoro pedras e cristais. Cada lugar que passo leva uma pedra para casa. As pedras em geral, sem ser os cristais, têm energia como os cristais? Tudo, Rosana, tudo tem energia. Tudo tem consciência e toda consciência tem sua energia, tá? É claro que os cristais, eles são mais estudados e são mais divulgados, né? Porque eles têm uma formação aí mais longa, né? E geralmente são encontrados uma profundidade maior em minas, né? Então você precisa realmente escavar, não é algo que vem à tona. Mas toda pedra, toda planta, todo animal, todo vegetal, todo mineral, um grãozinho de areia que seja, um fio do seu cabelo, tem consciência e tem energia, ok? Vamos ver se tem outras dúvidas. Ótimo, não tem dúvida nenhuma. Então, gente, eu vou tirar uma mensagem para vocês das plantas hoje, tá? Então, assim, não vou tirar com nenhum tema específico, vou tirar de maneira generalizada. E aí eu peço que cada um se concentre naquilo que deseja um conselho, porque pela ressonância, né, a gente vai alinhar a mensagem que sair aqui de acordo com o conselho que vocês receberam, tá? Então, se concentrem aí.
Vamos lá. Vamos ver a carta que saiu, um conselho para vocês hoje. Saiu a carta Joá. A mensagem do Joá é: abandone-se à calmaria das sensações como quem flutua sobre as ondas do mar. Percebam o mundo, sintam o mundo, né? Que vocês vão receber as informações e as mensagens que vocês precisam, assim como os sinais que vocês precisam para aquilo que vocês estão buscando resposta. Abandone-se à calmaria das sensações como quem flutua sobre as ondas do mar. Então se joguem na vida, gente. Se joguem e aproveitem todas essas consciências que estão aí para nos auxiliar nesse processo de evolução. Façam jus a essa vida, façam dessa vida algo bom. Um grande beijo, gratidão por estarem aqui conosco, né? A gente está encerrando a semana hoje aqui de atividades no Instagram, mas na terça-feira que vem, Renato Braga volta aí, né, com a meditação às 6 da manhã para começar a semana já fazendo essa integração consigo mesmo e com tudo que está à sua volta. Né? Na quarta-feira, a Patrícia vem com um convidado super bacana e com um tema super interessante. Na quinta, eu estou aqui novamente com vocês para a gente continuar falando sobre os planos existenciais e as suas respectivas dimensões. A semana que vem, a gente vai falar sobre o terceiro plano existencial e as dimensões que ele engloba. Beijinho, confere aí depois nos stories, né, que eu vou deixar a mensagem da carta conselho para vocês e a fórmula fitoenergética para vocês descobrirem a sua missão de alma. Tchauzinho.